que o uso da máscara e bons hábitos de higiene. Vamos fazer o uso da máscara um hábito comum e diário. Nós temos avançado muito nesse combate. Ela vai vir, deve começar mês que vem de novo. Mas já tem, nós temos 3 oftalmologistas atendendo. Para eliminar essa Mas Virgínia, reforçamos que não é hora de relaxar. O inimigo continua solto. Use máscara. Vamos alertar aqueles que não estão fazendo uso de máscara. Quem não usar a máscara está colocando a sua vida e a dos outros em risco. Começou esse negócio aí. A vitória nesta batalha depende de todos nós. Vamos conscientizar todos contra o coronavírus. Deu e não deu. Paralisa, né, mano? Mas aí começou a vazar. De Almenara, um novo tempo, uma nova história. Lacrimejando demais. Estamos apresentando Olha, hoje, sexta-feira, nós estamos aqui com o amigo com o Léo, secretário de Saúde, nosso amigo doutor Nangel, jurídico também, da parte financeira aí, o nosso amigo Átila, preocupados com tudo isso que está acontecendo, mas antes de entrar nessa faixa de Covid, de pandemia, eu vou expressar meus sentimentos aqui, Ademir Gobira. Eu sei que você está passando uma fase difícil. Além de tudo isso que está acontecendo, e hoje você perde um parente na família, doutor Arnaldo, não é isso? Isso. Doutor Arnaldo Saraiva. Faleceu. Sim. E você está aqui, não era nem para estar aqui, mas você, pela força do trabalho, pela força da responsabilidade, você está aqui. Fica aqui os nossos sentimentos de toda a família Almenara FM. Obrigado, Último. É um dia bastante triste para nós, né? Dr. Arnaldo Saraiva é esposo de Dr. Adriano Ottoni. Dr. Adriano é procuradora do município. Então a prefeitura, a gente está duplamente triste. Eu como prefeito por um parente, um amigo muito próximo, e o nosso corpo administrativo ali por perder, né, o esposo de doutora Adriana, que é uma pessoa bastante querida nossa. Então nós deixamos aqui, tivemos semana retrasada a perda de um tio, né? 2 meses atrás perdemos um tio muito querido, 15 dias atrás perdemos outro tio e hoje a gente está perdendo um primo. Mas faz parte dos ofícios da vida e a gente tem que superar isso e caminhar para frente. E sempre está acreditando em Deus, né? Com certeza. Deus E entender que a nossa vida é como um sopro, né? Então assim, a gente está hoje aqui, amanhã a gente pode estar indo embora. E é por isso que vocês estão aqui, para defender a vida com tudo isso que está acontecendo, né, Ademir? Exatamente, Último. A gente tem obrigação, e eu tenho falado sempre, os conflitos eles existem, principalmente nesse momento de pandemia. O conflito mais latente é o conflito de economia versus vida. E eu desde sempre, quem me conhece sabe que eu fiz a opção pela vida. Então a gente fez a opção pela vida, a gente fez a opção. É claro que a gente precisa ter a responsabilidade de saber que enquanto der para a gente conciliar economia e vida, nós vamos fazer, porque qualquer mundo civilizado, a gente não vive sem a gente ter a questão econômica também existindo. Se a gente tivesse uma receita de bolo para poder cair do céu, igual quando o povo de Israel andou na terra do Egito e Deus mandava, né, comida para eles, mandava o maná do céu, aí estava ótimo. Mas a vida nossa tem que ser trabalho, é do suor do rosto é que a gente vai comer. Se a gente vai comer do suor do rosto, a gente tem que trabalhar. Então a gente tem procurado com muita responsabilidade, com fatos, muitas vezes até gerando conflito, gerando estresse. A gente tem procurado conciliar as coisas, entendeu, Último? Essa semana, inclusive... Essa semana foi difícil, né? Foi uma semana bastante tensa. Assim, é importante deixar claro, porque os fake news da vida, eles mentem, eles pegam a imagem e transformam isso numa questão extremamente convulsiva, envolvida com mentira. E a gente recebeu, sim, na porta da prefeitura essa semana, alguns comerciantes, mas não tinha ninguém lá agressivo, não tinha ninguém lá ofendendo, não tinha ninguém lá colocando corda no meu pescoço, não tinha ninguém lá de nenhuma outra forma
falando aí que o pau tá quebrando, não sei o que, não teve nada disso. Mentira. Quem esteve lá, último, são as pessoas do bem, do comércio dessa cidade. Sabe o que eles foram fazer lá? Sim. Prefeito, olha, pelo amor de Deus, prefeito, nós estamos sendo diluídos, nós estamos sendo dissolvidos pela economia, nossa situação está difícil, o que é plenamente legítimo. Lógico. Numa relação entre o poder executivo e a iniciativa privada. E eles foram lá, eu os recebi na porta, eles agendaram, a gente voltou a conversar. Último, tudo da forma mais respeitosa, mais honrosa, da forma assim, né, de civilidade mesmo. Então, assim, o que eu fiz foi explicar, reexplicar, conversar com eles exaustivamente. E ontem a gente teve a oportunidade de mostrar todos os dados, de mostrar a nossa preocupação, por que a gente trabalha dessa forma. Então, assim, a gente tem tido essa preocupação e a gente está aberto ao diálogo. Eu os recebo cedo, de tarde, de noite. Está aqui o Átila, que é o secretário da Fazenda e é quem diretamente lida com toda a classe empresarial. A gente tem aí inúmeros bate-papos, rodada de papos. Procuramos fazer todas as coisas de forma que a gente consiga preservar a vida, combater o vírus e a gente também pensar nesse lado da questão econômica. Então, assim, então é uma coisa muito tranquila, assim, e a gente procurou fazer, até porque todo mundo sabe, último, que 95% da população é a favor, primeiro, da vida. Então, a população toda entende que toda a movimentação que nós estamos fazendo é uma movimentação pró-vida. É uma movimentação tentando fazer com que esse mal que assola o mundo, que ele não chegue em Almenara de forma devastadora. E quem conhece dados e acompanha e pega os relatos médicos nossos da secretaria, pode analisar. Se nós não tivéssemos feito todo o dever de casa lá no início, se a gente não tivesse feito todo o cuidado de mídia, divulgação, desinfecção de ruas, de túnel, de barreira sanitária, de teste, de medicamento, de PSF funcionando 22 horas, de todas essas coisas, certamente nossa situação aqui hoje seria de um descontrole total e absoluto, com muitas mortes, principalmente com muitos óbitos. A previsão, pela quantidade de casos que nós temos, é que a gente já deveríamos estar em 12 mortos, 11, 12 mortos. E graças a Deus, e a gente, hoje eu posso falar porque saiu no boletim do Estado, nós estamos aguardando o Hospital Deraldo Guimarães nos comunicar. Nós solicitamos desse porque entrou uma paciente no Deraldo Guimarães e essa paciente veio a óbito. Nós estamos aguardando o comunicado oficial deles, mas a gente já viu, sim, mas a gente já viu que tem um paciente já constando no boletim do Estado que é um caso de óbito por coronavírus. Então, teoricamente, oficialmente lá por Estado tem aqui, mas nós só entendemos que para a Secretaria de Municipal ele é oficial assim que o hospital nos comunicar, porque nós solicitamos deles. Ademir, ontem, por exemplo, eu fiquei preocupado com essas manifestações, alguns comerciantes insatisfeitos, e eles têm razão também. E a culpa não é sua, nem não é da equipe. É o que Calil tem falado, último, a culpa é do vírus. Eu não inventei vírus, comerciante não inventou vírus, governador não inventou vírus, presidente não inventou vírus. Ou seja, por isso que eu falo que o nosso inimigo não é eu contra ele, nem ele contra mim. São todos nós contra o vírus. Ontem, por exemplo, eu falei, eu não sei se eu estava certo, mas parece que eu vi alguma coisa, 95 casos positivos aqui em Almenara, e eu chamei a atenção da população. Gente, eu tenho 32 anos que faço esse programa, eu estou chamando a atenção de vocês, porque 93 casos positivos, nós vamos ficar aí de braços cruzados, vamos usar as máscaras, vamos ficar dentro de casa, não vamos pensar em estar na rua batendo perna aí não. Então, o chamativo meu ontem, e você não imagina o tanto de gente que mandou o zap aqui, nos apoiando por tudo isso. Último, eu recebi assim como as pessoas pegaram as imagens e achou que estava tendo um conflito, uma briga na porta da prefeitura, eu recebi assim, último, enxovadas de e-mails, de WhatsApp, né, de gente mandando mensagem, o pessoal da mídia que acompanha, porque infelizmente
nessa pandemia eu estou meio desligado de WhatsApp, de telefone, de mensagem, desse negócio todo, mas o pessoal da mídia me atualizando toda hora, assim, ó, choveu de solidariedade, entendendo que o prefeito está caminhando, está preocupado com as coisas. E, na verdade, a nossa preocupação é de verdade com as questões pandêmicas da nossa cidade, e a gente quer mesmo passar por esse vendaval e sair. Eu só queria corrigir, último, e dar essa oportunidade, de que nós temos 94 casos positivos em acompanhamento, porque nós já temos outros 95 que foram curados. Essa semana, né? A gente já passou de 200 casos aqui em Almenara. Então, assim, não é uma coisa pouca você ter 200 contaminações por coronavírus em Almenara. Considerando que em 2 meses atrás, nós tínhamos, 60 dias atrás, nós tínhamos 6 casos. Então, assim, foi um negócio assustador a forma com que proliferou. É lógico que a gente tem alguns focos que nós identificamos que gerou, assim, inúmeros casos, e a gente está controlando, está cercando, e essa semana, graças a Deus, tem sido uma semana bem mais tranquila do ponto de vista de novos casos. Ontem, por exemplo, causou preocupação a inauguração do EPA, que veio na hora certa para Almenara, veio trazer empregos para Almenara. A gente está feliz porque veio, mas causou preocupação por conta da aglomeração. E vocês estavam atentos a tudo isso? Sim, último, a gente no início... É verdade o que eu sim, quando a gente foi fazer a inauguração, quando eles falaram em inaugurar, nós reunimos com a coordenação, com a alta cúpula, informamos, eles precisavam entrar aqui para capacitar as pessoas, nós autorizamos, desde que eles ficassem 14 dias no hotel aguardando, eles obedeceram, ficaram. E aí ontem foi a inauguração, né, a gente super preocupado, alertamos, colocamos nossas equipes lá para dar apoio, mas exigimos deles, a equipe deles, porque não é justo que nós rasguemos o dinheiro público, quando eu pego dinheiro público para poder prestar serviço para iniciativa privada. Não é papel meu. Não. Papel meu é fiscalizar a iniciativa privada e exigir deles a providência. Mas a gente estava lá averiguando, orientando e tudo. E chegou na parte da manhã, fluiu mais ou menos bem. Na parte da tarde, último, chegou num ponto assim, que é o que a gente chama a atenção também da população para nos ajudar. Último, chegou um investimento na cidade, um empreendimento na cidade. Esse empreendimento vai ser na cidade sempre. O anúncio das promoções, dos bons preços, não sei o que, vai ser um tempão lá. Para que todo mundo de Almenara e ao mesmo tempo num lugar desse, último? Não faz sentido. Todo mundo sai do serviço depois das 17 horas, 18 horas. Faz sentido e todo mundo de uma vez só? Não precisa. Chegou num ponto tal que foi necessário que a nossa equipe de fiscalização, coordenada pelo nosso secretário de Fazenda, fechasse. E a gente fechou. E isso, nós temos conversado com outros proprietários de essencial, e se não nos obedecer, e nós já temos alguns aqui notificados, nós vamos chegar nesse ponto, último. Nós vamos pedir para lacrar a porta, organizar, colocar ordem, ofertar segurança para poder reabrir. Porque não tem condição. O que acontece? Nós interrompemos o atendimento deles, eles tiveram que esvaziar, que resolver tudo, e hoje eles têm que voltar funcionando religiosamente com segurança. Se a gente chegar lá... Vocês vão estar fiscalizando. Se a gente chegar lá hoje, né, e a gente está vendo que é sexta-feira, é um dia complicado, Átila chegar lá, meio-dia, 17 horas e estiver do mesmo jeito, nós vamos fechar de novo. Muito bom. Agora, outra coisa que circulou na cidade também, outra informação, eu quero ouvir de você, aqui no programa Raízes 104, a informação de que vocês também atuaram em cima da Tabocas e da SAI. Parece que caçou o alvará. Como é que funciona isso? Você vai me explicar. Nós estamos pelo Facebook ao vivo aqui, viu? Depois eu queria só que a Átila falasse um pouquinho sobre como se deu a operação lá no Mineirão, porque podia ser até agora, antes de eu falar da SAI e Tabocas, último. Tá, inclusive eu também quero tomar o depoimento do doutor Nangel também. Sim. No SAI na Tabocas, o doutor Nangel deu diretamente envolvido. Pois a gente vai poder conversar. Como é que foi isso? É verdade essa informação que nós temos aí? Bom dia, último. Bom dia, ouvintes. Né? Um bom dia todo especial ao nosso amigo Paulo e a nossa amiga Flávia, né, que está nos ouvindo aí. Havia sim, né, uma preocupação, último, desde o início, quando foi anunciada a inauguração do empreendimento do Mineirão,
né, da preocupação na questão da quantidade de pessoas que estariam, né, visitando o empreendimento. Então nós nos reunimos, né, eu com a minha equipe, e montamos uma escala de fiscalização diferenciada, por entender que havia essa necessidade pelo porte do empreendimento, né? Então hoje também tem uma escala especial para fiscalização, né? Tivemos também a colaboração da Secretaria de Saúde também na orientação. Então fizemos todo um trabalho, né, para tentar que as coisas corressem, né, dentro da normalidade. Mas ontem à tardinha, né, eu acho que o horário de pico foi... Eu estive lá, depois mais ou menos, não tinha muita aglomeração. De manhã eu estive lá pessoalmente, junto com a equipe. Estava devagar. E estava tranquilo. Até então eu considerei como tranquilo. Mas à noite, quando eu cheguei para fazer quando saiu uma turma da fiscalização, entrou outra e eu fui também, aí o negócio tinha saído do controle. Tá? Tinha muita gente, mas muita gente mesmo. E aí, diante do quadro que eu encontrei lá, eu determinei o fechamento temporário do estabelecimento, né? Lacramos mesmo, e teve algumas pessoas que, né, apoiaram, outras não, pelo fechamento, mas entendemos que, a primeiro lugar, são as medidas protetivas, né, do combate ao Covid. Então, fechamos o estabelecimento por um período, até que se voltasse à normalidade, diminuísse o fluxo de pessoas, e começamos a liberar a entrada no estabelecimento de forma gradativa, à medida que ia saindo, né, as pessoas, iam entrando outras pessoas, né, para que tudo corresse da melhor forma possível, né? Mas foi uma ação que a gente praticamente já estava até prevendo, né? Porque e aí a gente pede também o fechado o comércio, o pessoal ia para lá, né? E hoje também acredito que se não tem um cuidado maior, pode ser que aconteça também. A partir do momento mas aí já estamos atentos. Aqui, eu acho que o pessoal também vai dar uma segurada. Sim, e aí é um pedido que a gente faz, né? É que o empreendimento não vai fechar amanhã, abriu hoje, vai fechar amanhã, e ninguém vai ter oportunidade de conhecer, ninguém vai ter oportunidade de comprar. Não vai ser isso. O Mineirão vai ficar. O Mineirão inteira, né? veio para ficar. Né? Então, que as pessoas, né, se organizem, procurem ir em horário não de pico, né, horário mais tranquilo, para que evite aglomerações. Né? É engraçado a gente estar falando isso, porque a partir da chegada do Mineirão para cá, a gente está vendo outros estabelecimentos nesse ramo já estão baixando preços, fazendo promoções, né, Demir? A concorrência ela é importante, ela é necessária, é saudável, né, para a população. O importante é que a população toda de Almenara ganhe. A gente quer, com certeza. E a gente tem, e nós estamos abertos e conversando, e a gente tem certeza que muitos outros empreendimentos de outros ramos futuramente se instalarão aqui em Almenara, e isso mesmo em crise, isso é a abertura de um novo ciclo que se inicia nessa cidade. Se Deus quiser, vai ser de muito sucesso. Não é isso? Vai ser de muito sucesso. Agora, da Tabocas aí também, o pessoal quer saber, o ciclo, vocês fecharam... Eu vou passar para o doutor Nagel, passou para a gente o decreto, né? E nossa equipe de fiscalização prontamente foi lá e notificou os estabelecimentos, né, para que cumprisse a determinação do decreto municipal. Eles estão paralisados, né? Sim, vou passar para o doutor Nagel aqui, que ele tem mais detalhes. Explica aí, por favor. Com respeito a sair Tabocas, antes que o doutor fale da questão jurídica, é importante que a gente entenda a razão. A gente tem monitorado, né, e o importante nesse trabalho que a gente faz do Covid, e é o que a gente fala para a população, tem dor de cabeça, tem febre, tem qualquer sintoma mais insignificante que você possa achar que procure imediatamente o PSF. Nossos PSF estão todos funcionando. Aí nós temos PSF funcionando até 22 horas, que é o central, e funcionando aos sábados e aos domingos. Então não tem conversa de que eu não vou porque eu não tenho lugar para mim procurar sábado, domingo e feriado. Tem sim, está lá aberto. E acontece, e aí a gente começou então o monitoramento para a gente ir descobrindo onde que estavam os focos dos nossos problemas.
E nós chegamos então de um dos focos que a gente tinha nessas duas empresas. As duas empresas. E aí a exatamente. gente afastou, suspendeu o contrato deles, né, por 14 dias, exigimos que eles testassem todo o pessoal deles. E aí a gente, né, sempre conversando, nós os notificamos, os nossos médicos foram para lá, criaram todos os protocolos, informando eles, orientando, exigindo uma série de coisas. Sem retaliação, né? Nenhum, Sem absolutamente. problema. Voltando então às atividades, liberamos para as atividades. Eles nos solicitaram, então, que deveria terminar um ciclo de uma obra aqui, precisaria trazer umas pessoas de Joaíma. Nós exigimos então que só entrasse aqui trazendo de Joaíma depois que testasse todos, fizesse exame para a gente saber. Ao fazer exame lá, deu uma pancada de positivos. Meu Deus. Aí apareceu uma pessoa gripada no meio deles. Eles fizeram então um teste. De 15 que eles testaram, 10 estavam positivos. E fazer, último, tomar uma medida mais drástica, porque a gente já tinha tomado outras medidas. A questão era reincidente, nós já tínhamos gastado muito tempo orientando, e existe uma questão em especial que a gente precisa falar. Primeira coisa, nós não somos contra a SAI nem a Tabocas. Não, ninguém é Pelo contra contrário, ninguém. eles trouxeram a ter muitos benefícios para a cidade, geraram muitos empregos aqui, pagaram impostos. Nós não somos inimigos da SAI Tabocas. Nós entendemos que o segmento deles, onde que eles têm 50 pessoas em um único alojamento, 40 pessoas em um único alojamento, é uma situação de vulnerabilidade maior. Com certeza. Se eu tenho uma pessoa que contamina nessas andanças da rua, aí chega no alojamento de 70 pessoas, ele tende a contaminar todo mundo. Com certeza. E se contamina o segundo vai num bar, contamina a gente do bar, vai no supermercado, contamina. E aí o seguinte, a gente perde um controle total. E pensando na questão do bem, principalmente deles, dos funcionários de lá, que muitos ficam me pedindo, prefeito, suspende esse negócio, ajuda nós, prefeito, nós estamos correndo sério risco. E pensando na vulnerabilidade da comunidade, nós entendemos que não mais 14 dias, era necessário suspender 120 dias, que eles desmobilizassem as equipes, aguardássemos então, alguns deles está faltando 30 dias, 40 dias para terminar a obra, aguardasse passar esse momento mais crítico que nós estamos vivendo aqui em Almenara, e após isso eles retomassem as atividades deles. Por quê? Vamos entender uma coisa, último. Eu testo ali, tem 50 positivos. Desses 50, 15 o sintoma evolui e precisa de hospital. Eu nem tenho esses 15 leitos no hospital para me servir. Eu não tenho. Então, assim, é um fluxo grande. Joaíma está acontecendo a mesma coisa. Bandeira aconteceu, testou lá, deu 140 pessoas de uma única vez lá. E causou muito transtorno, desconforto, e a população pressiona. Aí eles estão alojados de frente a uma casa, o pessoal da rua toda. E nós não podemos exigir dos funcionários cárcere privado. Eu não posso, último. Eles são cidadãos, têm os mesmos direitos de ir e vir que nós, devem ser tratados com a mesma dignidade e o mesmo respeito como nós os tratamos, porque são funcionários, são gente séria, correta. Mas eu preciso os proteger nesse momento. E eu deixar 70 pessoas alojadas num lugar é um risco de uma vulnerabilidade muito grande da cidade. Razão pela qual nós passamos o caso para a doutora Angel e aí o desenrolar foi juntamente com o doutor Angel. Eu não sei se vocês perceberam que durante essa vinda de vocês aqui semanalmente, uma das grandes preocupações da população realmente foi essas duas empresas que estão aí. Concorda comigo, doutor Angel? Bom dia. Bom dia, Último. Bom dia aos ouvintes. Realmente, Último, o fato de que o Hospital Deraldo Guimarães é a referência e que o potencial de contaminação dentro das empresas é grande, e essa contaminação acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente, pode acarretar uma superlotação no Hospital Deraldo Guimarães, porque você tem aquela quantidade de casos em Bandeira, deságua no Deraldo Guimarães, aquela quantidade de casos em Joaíma, também, se precisar, vem para o Deraldo Guimarães. E fora a quantidade que a gente tem aqui, essas circunstâncias geram aí para a administração o dever de tomar alguma providência. A gente não pode obrigar que a empresa mantenha os empregados em cárcere privado, porque o prefeito já disse, eles são cidadãos, eles têm o direito de ir e vir, de ir no supermercado. Juridicamente está tudo ok isso aí. Porque a gente está falando isso aqui, doutor Angel, nós não estamos
contra ninguém, não contra qualquer empresa. Não, Nós de forma estamos alguma, aqui de forma defendendo a vida das pessoas. De forma alguma. E as pessoas estão entendendo isso. Essas duas empresas, pelo decreto federal, elas são essenciais. É construção de transmissão de torre de energia. Com Então, certeza. elas são essenciais. Mas mesmo nesse sentido aí, considerando a gravidade da situação e o panorama que a gente identificou em relação à possibilidade de contágio, foi necessário. As aglomerações que eles produzem também aqui, né? Fica difícil. Sim, e esse trânsito de pessoas, tanto vindo de Joaíma, vindo de Bandeira, vindo de outros estados. Então, o prefeito entendeu que era necessário uma medida desse tipo para que haja a desmobilização do pessoal e a gente, considerando, não é, o poder a competência do município de legislar sobre questões de saúde, né, editou o decreto suspendendo. Já que nós estamos falando em termos de aglomerações aqui, o pessoal também tem preocupado muito com as igrejas. Uhum. É isso? Nossa igreja está com o pessoal sem máscara e muita aglomeração. Vocês estão fiscalizando? Não só estão fiscalizando, o Átila pode falar disso, que o Átila tem ido, não só como reunimos com a Associação de Pastores, como eles são cientes disso, como eles não podem deixar entrar para assistir a culto sem máscara. Agora, último, tem muita também conversa, muita coisa e tal, então é importante que a pessoa pudesse ajudar a gente falando, ó, na igreja tal, frequentemente tem isso, nós não vamos identificar ninguém, nós não vamos expor ninguém, mas a gente precisa ter fatos concretos que nos ajude a chegar na igreja, na denominação, para a gente poder atuar, porque eu também não ajusto, assim como eu não posso colocar todos os comerciantes, aqueles que desobedecem às regras, na mesma panela dos que não obedecem, eu não posso colocar todas as igrejas no mesmo formato de algumas igrejas que têm preocupação. Tem igrejas aí que nunca abriu, tem igrejas que abrem e que são extremamente sérias e comprometidas, tem igrejas que fazem mais de uma reunião para não ter problema de aglomeração. Então é importante para a gente poder tratar essa questão assim, bem pontual, para não ficar parecendo que todo mundo está no mesmo barco, e na verdade não estão. Isso é que eu respondo aqui. Deixa eu só para essa pessoa aqui. Veio aí com o prefeito sobre as igrejas. Então, manda o nome da igreja, a rua, que ela funciona. Isso. Aí nós vamos passar para vocês aqui. Existe o telefone, né, para receber. À noite. Isso, tem uma equipe à noite, a gente solicitou o auxílio da polícia, a polícia destacou, né, 2 militares para acompanhar a fiscalização noturna. Então, assim, ver, né? Se a pessoa mandar para a gente o endereço que seja, já é. Olha, tem dia certo para ter as cerimônias, então fala assim, olha, eu vi numa terça-feira, no endereço tal, a gente já monitora e pode alguém lá. Generalizar, não pode generalizar, né? Isso, último, assim, eu acabei de receber uma mensagem, assim, de uma pessoa, inclusive amiga minha, pedindo para mim explicar juridicamente, porque umas pessoas de uma determinada cidade, a gente tem visto isso, né? Tem 2 cidades aqui vizinhas nossas, que assim, com todo respeito que eu tenho a todo mundo, e todos sabem disso, né? Assim, tem feito duras críticas, inclusive secretário de saúde usando pôsteres para poder se posicionar contra a inauguração do Mineirão, mas o mesmo que posiciona contra pôsteres, libera, por exemplo, ônibus clandestino, libera um monte de coisa que é inadequado e sanitariamente é muito mais grave. E aí tem uma pessoa querida pedindo para mim explicar juridicamente a questão da inauguração do Mineirão. Simplesmente uma coisa: gêneros alimentícios está dentro de um decreto federal que é caracterizado como essencial. O governo federal emitiu, né, um decreto dizendo o que é essencial e o que não é essencial. E o que é essencial deve permanecer aberto. Eu não tenho possibilidade de barrar uma inauguração de algo que é essencial. O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer um controle sanitário disso. E o que eles fizeram? Eles cumpriram todas as exigências legais, porque a Átila fiscalizou, questão sanitária, todas as questões normais, bem como reunimos, esclarecemos. Agora, a gente vê sempre uma coisa: a população pode ajudar. Por isso que nós temos trabalhado o nível da consciência. Em alguns momentos, último, vai chegar alguma hora que as nossas palavras vão soar como metáforas, né? Como se fosse um sino que você bate e você nem escuta o som dele mais, que o pessoal vai falar, tá cansativo, tá chato, tá enfadonho, porque a gente precisa internalizar isso
trabalhar isso na mente e no coração, para isso virar um padrão para mim. E o que nós temos trabalhado é o nível de consciência, para as pessoas nos ajudarem. O prefeito sozinho, último, lê do engano, quem acha que prefeito, secretário de saúde, advogado, prefeitura, combate pandemia só. Pandemia a gente combate juntos. Isso que é sem importante. a população também não adianta nada. Sobre esse assunto aí, o empreendimento lá, os responsáveis pelo empreendimento, eles, cientes da necessidade de observar as normas do município, o decreto municipal, eles informaram para a gente que não iriam realizar uma cerimônia de inauguração. Então não houve lá um coquetel para tantas pessoas. Não, bandas, né? Isso não teve nada. Eles falaram o seguinte: olha, a nossa inauguração, em virtude da situação, vai ser de outra forma. Nós vamos ampliar por 10 dias todos os preços promocionais. E aí vão fazer controle de entrada. São 25 caixas para poder dar vazão. Realmente eu tive lá ontem. Infelizmente, eles estão aferindo a temperatura antes de entrar. Tudo isso eles apresentaram para a gente um protocolo antes. Eles apresentaram um plano. Então, infelizmente, no fim do dia houve aquela intercorrência. Isso, houve aquela intercorrência e foi necessária a ação aqui do secretário de Fazenda. Mas é importante que fique claro isso. Eles comunicaram para a gente que não haveria um evento em si, não é um coquetel, nada disso, que haveria apenas uma bênção e está aberto o supermercado justamente para que não houvesse desrespeito à regra do decreto. E hipermercados, supermercados são considerados essenciais tanto pela União, no decreto federal, quanto pelo Estado. Então, algumas pessoas falaram, o Mineirão abriu porque está na BR, e ele está na BR e ele o município não tem jurisdição, não tem nada disso não. Ele está dentro do município de Almenara. Para ele funcionar, vender gêneros alimentícios, para ele poder vender carne, para ele ter açougue, ele precisa de alvará da vigilância sanitária. Quem autoriza isso é a prefeitura. Para ele funcionar legalmente, ele precisa de alvará de funcionamento. Quem dá alvará de funcionamento é a prefeitura. Então, não tem essa conversa que o povo está falando, não. Isso aí está dentro do município, é sob as leis e a égide do município. A única coisa que aconteceu é que eles apresentaram um plano para nós, porque nós não tem ninguém brincando aqui de trabalhar, não, último. Nós fizemos todas as exigências, eles nos apresentaram e cumpriram, e estão tentando cumprir, e aquilo que eles não cumprem, o Átila tomou uma ação imediata e enérgica lá, que é necessário, porque o Covid, eles entendem isso, e por isso que as coisas foram feitas dentro dos parâmetros legais e dentro de tudo normal. Agora, se as pessoas controlarem para ir lá, vai melhorar, inclusive para nós. E não é só lá não, é controlar para ir em todos. Nós temos aqui dentro da cidade, é o problema maior nosso, é o calcanhar de Aquiles que nós temos hoje, é o essencial. Porque por ser essencial, eles ficam abertos, mas eles precisam cumprir a legislação normal. A legislação, exatamente. Inclusive, a nossa função aqui não é entregar ninguém, não é denunciar. Já mandaram aqui, essa igreja eu passo para a Átila, eu não vou. É isso? Olha, o último bom dia, quinta-feira, eu estava indo trabalhar, me deparei com a van cheia de gente, vim de fora com a placa, tal e tal, eu vou passar para vocês também. Tem que tomar providência, porque, é isso? O PS, agora é com você, Léo. Com você, Léo, pega aí. O PSF da Cidade Nova não tem médico. Ontem fui lá e encaminharam para o posto central. O que está acontecendo? Bom dia, último. Bom dia, ouvintes. O último, o PSF da Cidade Nova foi feito um questionamento na segunda, né, que nós tivemos. Na terça-feira. Eu desconheço essa informação, eu fico meio assustado. Tem médico lá? Com certeza tem médico, então, entendeu? Inclusive é uma das médicas nossas mais assíduas na questão de horário, entendeu? A gente tem um maior rigor com essa questão de horário, e essa médica é uma das primeiras a chegar na unidade e uma das últimas a sair. Inclusive já contratei outro médico para a Cidade Nova para dar um suporte lá. Nós já temos 2, tinha 3, mas um tem problema de saúde, teve que afastar. Então já temos outro médico lá para dar um suporte, porque a gente sabe que a Cidade Nova merece uma atenção especial pela quantidade de pessoas cadastradas. Inclusive ela fala que foi encaminhada para o posto central porque não tinha o médico. Não é verdade isso? Não é verdade. Com certeza pode ter sido encaminhada para o posto central por algum motivo. Algum motivo ela foi para lá, talvez depois do horário, né, das 17 horas, que o posto de saúde central fica aberto
até as 22, então com certeza pode ser por esse motivo, mas lá tem médico, ou uma superlotação, alguma coisa, mas não procede não, lá tem médico todos os dias. Tá ok. Olha, Ademir, eles estão falando aqui que você mudou aí o horário, o comércio aí, que não era para abrir, agora vai abrir. Na verdade é o seguinte, não é isso. A feira teve ontem, como é que foi isso? É o seguinte, a feira ontem foi a gente avisou aqui na rádio, mas foi na verdade, foi muito em cima da hora. Muitos produtores da zona rural não conseguiram escutar, acabaram vindo uma quantidade menor. Nós já estamos avisando e trabalhando que próxima semana só haverá feira quinta-feira. Só na quinta. Sexta-feira não haverá feira. Então, assim, atenção pessoal da zona rural, pessoal aí das regiões que vem. Feira semana que vem é quinta-feira, sexta-feira não haverá. O que a gente precisava, último? A gente precisamos diminuir o fluxo de pessoas na rua. Nós tínhamos duas opções. A opção de trabalhar meio período apenas com o comércio funcionando, ou trabalhar 3 dias aberto e 2 dias fechado. O que aconteceu? Nós optamos a princípio por 2 dias fechado e 3 abertos. Sim. Quando a gente reuniu com os comerciantes, eles entenderam que era melhor eles abrirem meio expediente porque eles teriam 3 dias abertos. Se você considerar 5 dias da semana que o sábado continua fechado, e se multiplicar isso por meio, ao invés de 3, passará a ter 2 dias e meio. Concorda? Concordo. E nós que tínhamos 2 dias fechado, passamos a ter 2 dias e meio fechado. Ou seja, a partir de 14 horas, ninguém na rua, tudo fechado, sem movimentação, sem fluxo, sem nada, todo mundo em casa. Eles preferiram, então, que fosse meio expediente e meio expediente fechado. Então, 8 às 14 aberto, a partir daí tudo fechado. E a gente... Eles que preferiram... Nós apresentamos, tínhamos apresentado no decreto. Quando reunimos com ele, nós tínhamos a outra opção que nós já trabalhamos com ele e apresentamos. E não cedemos no aspecto de que é preciso diminuir o fluxo de pessoas na rua. É preciso diminuir. A feira, por enquanto, de 2 dias, vai ter 1 dia semana que vem só. Aí, quando for dia 14, a gente vai analisar novamente. E aí, o seguinte, e também essa questão. Mas o que é uma questão que a gente tem conversado sempre? Último, a gente trabalha... O retrato da pandemia, ela muda toda hora. Ela muda, assim, de um dia para o outro. Sair daqui e já é tanto pode outra, mudar né? o cenário de forma positiva, quanto pode mudar o cenário de forma negativa. Se mudar o cenário de forma negativa, eles já sabem que a gente, se tiver que fechar uma semana, 15 dias, a gente não resiste em ter que fechar. Mas também, se o cenário evoluir, a curva abaixar, a gente também flexibiliza. Ora, último, a gente precisa ter essa sensibilidade, essa coerência. A coerência é se arruinar, fecha, mas se melhorar, abre. Essa semana, para você ter ideia, nós iniciamos a semana com 11 internações. Nós estamos encerrando hoje com 5. Ou seja, nós tivemos 6 altas. Isso é bom, é positivo? É. Mas pode chegar amanhã e internar 5 e voltar de novo para 10. Mas esse cenário é um cenário que ele modifica. Da mesma forma que semana passada, nós passamos a semana toda testamos mais de 70 casos semana passada. Essa semana a gente está testando, acho que não chegamos em 15 casos, né, Léo? Provavelmente nós não chegamos em 15 casos. Ou seja, a gente teve uma melhora considerável. E o nosso trabalho é sempre esse. Consciência, consciência, consciência. Fique em casa, não vá em festa, não faça aniversário, não vá em aglomeração, não jogue bola, não pratique esporte em área pública, porque é proibido, os espaços públicos nossos estão fechados. Fora disso, também a aglomeração não pode, em espaço privado a aglomeração não pode. Se as pessoas nos ajudarem, conclamamos a CDL a entrar conosco em uma campanha, assim, uma campanha grande, dizendo para as pessoas, para que o comércio sobreviva, é preciso que a gente dose a nossa ida ao comércio, é preciso que a gente seja prático na ida. Eu vou uma vez só para resolver minha vida toda do que ficar em toda hora.
nós temos que trabalhar dessa forma. Se evoluir para melhora, você não tem dúvida que nós vamos flexibilizar mais ainda. Lógico, com certeza. Entendeu? É esse trabalho que a gente tem feito. Então, teoricamente, no tempo de comércio aberto, é 2 dias e meio fechado, 2 dias e meio aberto. Porém, distribuído em meio período só de funcionamento e o outro meio período todo fechado. Muito bom, bem pensado e está de acordo com os comerciantes. Eles que. Ô, Léo, acho que essa é para você aqui. Último, eu estou gripado e junto com a gripe veio uma falta de olfato. Posso estar com coronavírus? Não tive febre nem dor de cabeça. Tenho que procurar o posto? O último, com certeza. Esses aí são sinais de alerta. Um alerta A pessoa tem que perigoso. procurar as unidades básicas de saúde ou pelo menos chamar naquele número já. Vamos falar o número aí? É o 98816-0110. Ô, Léo, peraí. Olha, você que está do lado de lá, estou falando para você. Anota esse telefone que o Léo está passando, que você pode precisar usá-lo. Mas usa só em caso de estar precisando mesmo. 98816-0110. 988-160110. Isso, é o WhatsApp o último. É um WhatsApp, né? Isso, o último. Essa pessoa aqui pode ligar. Pode chamar no WhatsApp agora, Vai tem um uma equipe pessoal lá lá, pra- tem uma equipe lá com o número respondendo as mensagens. O último, só aproveitando o gancho aqui da questão do comércio, Sim. a gente tem que deixar bem claro que a gente não fecha ou abre comércio do nada. A gente tem os indicadores, saúde trabalha com indicador. Os indicadores que a gente observa é a ocupação hospitalar, a quantidade crescente de casos, a questão dos insumos, que é uma parte que está nos preocupando. Ontem teve paciente de Poté na porta do Santa Rosália, aguardando, dentro da ambulância do SAMU, aguardando para entrar dentro do hospital, mas o hospital não tinha insumos para atender. Não tinha condições. Não tinha o relaxante muscular, não tinha o anestésico que poderia ser usado para entubar o paciente. Exatamente. Então é esses tipos de indicadores que a gente trabalha. A gente não trabalha do achismo, né? Estudo é estudado antes. Então, quando o número de casos sobe, você tem uma ocupação hospitalar, igual nós havíamos falado aqui semana passada, na segunda-feira tinha 71 pessoas internadas no Deraldo, tanto com Covid como não Covid, que as outras doenças não param. Então, a gente olha todos esses indicadores para tomar decisão. Então, deixar bem claro aos comerciantes que não é um achismo e nem um ser contra o comércio. Né? A gente nunca é contra o comércio, a gente tem que fazer da vida aqui, viu, Léo? isso, com Parabéns certeza. pelas atitudes que vocês têm tomado aí, e o povo de Almenara tem que agradecer por esses atos de vocês aí. Vocês são anjos da guarda da nossa cidade. E aí, a Átila até começou a falar, lá na próxima semana nós temos o reflexo do São João aí, que com certeza tem alguns casos que já estão sendo investigados, né? Já entrou no nosso boletim de investigativo. E com certeza semana que vem deve subir novamente esses casos. Okay. Se não subir, se precisar flexibilizar o comércio, a gente flexibiliza. Se precisar fechar, a gente fecha. Então volta. Então é isso que tem que deixar bem claro para o comerciante, que a gente trabalha em cima de indicador, não de achismo. Né? Último, me mandaram aqui a questão da médica do PSF. E a pessoa está dizendo, central, que a médica estava doente. Pode ser que, pode ser que a médica, então, falando que encaminhou para o PSF Central, né? A pessoa está dizendo aqui que passou pela triagem, a enfermeira disse que a médica está doente, né? Compareça ao PSF do bairro Cidade Nova, pois foi 13 horas e não tem médico, até mesmo as atendentes do posto central achou estranho, né? Então é o seguinte, nós vamos verificar o que aconteceu, mas é natural que uma pessoa pode estar doente, né? O médico é doença, né? Ainda mais Então, eu perguntei ao médico, se é doença, o médico é doença, lógico que é uma doença, eu sou bom. E é possível que não tenha tido um médico nesse dia, porque a médica está doente. Exatamente. Se a médica está doente, você encaminha o paciente, então, para o PSF de referência, que no caso o PSF que está atendendo até mais tarde da noite, né, o PSF do bairro Central. Outra pessoa se questionando, né, falando que a gente fechou o atacadão, né, deixando abrir supermercado de luxo, né, e então a pessoa está na contramão daquilo que é verdade, porque pelo contrário, esses atacadões são conhecidos porque são populares porque tem preços mais embaixo, tem marcas diferentes, né, e que acontece que a gente permitiu,
né? Porque a gente, ou seja, que a aglomeração é culpa do prefeito, né? Que a aglomeração é culpa do prefeito. O prefeito, eu não tenho nem o que discutir isso com uma pessoa que fala um trem desse. Nós acabamos de receber a informação de que o plano de abertura do Atacadão foi encaminhado também ao Ministério Público, que tutela o direito do consumidor, e o Ministério Público está acompanhando o caso. E só para ilustrar aí que se houvesse de plano alguma irregularidade, o próprio Ministério Público poderia propor alguma ação tentando impedir a abertura. Houve a intercorrência, agora a gente tem que... Átila notificou já o empreendimento, a gente vai tomar as providências que forem necessárias, mas se não houve inauguração, um evento específico de inauguração que ia aglomerar X pessoas, é importante deixar claro para as pessoas que sairá hoje, no mais tardar até amanhã, uma nova edição do decreto de como que funcionará a partir da semana que vem. A gente está falando aqui apenas a modificação que teve de segunda a sexta-feira, de 8 às 14. Mas os mercados de 7 a 13. Os mercados não abrem 8, abrem 7, mas fecha às 13. E as demais, né, situações, particularidades, sairão na nosso decreto de hoje. Então, nós vamos revogar o decreto, não é revogar, na verdade, é revogar o decreto, emitir novo decreto. E aí a gente vai dar ampla publicidade, as pessoas vão saber, vão acompanhar, vão ver, vou mandar aqui na rádio para poder ser informado, entendeu? Então, assim, é bastante interessante que as pessoas acompanhem, que nós estaremos divulgando. Ô Ademir, eu não vou citar o nome mais da empresa, mas aqui, ó, o último, a empresa tal tem 2 casos e agora não testaram nenhum funcionário. Como fica isso? Muito funcionário que trabalha fora, como por exemplo Teófilo Otoni e Valadares, essa empresa, não vamos falar nome, né? Pra não, você vai encaminhar depois pro Átila, para a gente apurar. Todas as perguntas aqui, eu encaminho para o Átila. As pessoas às vezes até não façam a pergunta, mas eu encaminho para a Átila resolver, viu, Átila? O último, mas é importante lembrar que essas pessoas que estejam com suspeita, né? Ela tem uma janela de testagem, tem a data certa de testagem. Tem a data, né? A partir da data... Eu vou falar aqui, a empresa Imobiluz, eles estão falando que tem 2 funcionários na Imobiluz que estão com caso positivo, mas como é que sabe se está positivo se não testou? Aí fica difícil também, né? Tem que isolar, se esses trabalhadores estão realmente com sintomas, fazer o isolamento social, o acompanhamento e na data certa testar. Ô Ademir, tem mais alguma coisa, doutor Nangel? Eles estão perguntando, olha, fechou mesmo a saída, já foi respondido? Na verdade, o que a gente fez, nós não fechamos SAI e Tabocas, nós suspendemos o alvará deles até que a gente tenha segurança para retomar as atividades, porque a gente tem que preservar não só a vida do funcionário que está lá, como nós temos agora mesmo aqui, eu estou recebendo um monte de indagações de pessoas que moram próximo deles, preocupados e falando de alojamento e tal. A gente passa isso, doutor Nangel, dialoga diretamente com eles e a gente tenta resolver. Nossa intenção é resolver as coisas, nossa intenção é fazer com que a economia caminhe junto com a saúde. Eu não posso ser irresponsável de fechar os olhos e entender que a gente não tem um grave problema para a gente resolver. E nós vamos solucionar. E o que nos é referência é o hospital. Se eu tenho 100 funcionários de uma empresa contaminado e o meu hospital não tem condição de receber caso haja potencial de internação, como que eu posso? Como que eu não tenho que trabalhar em cima disso? Nós temos que tentar trabalhar de forma a fazer com que as coisas funcionem. Então, só deixando claro para a população que a gente vai emitir um novo decreto ainda hoje à tarde, vamos tentar de tudo para sair hoje à tarde ainda, publicaremos nas nossas redes, e será referência nossa para os próximos 14 dias. E depois a gente vai analisar novamente, vendo, pode ser que no meio do caminho as coisas melhorem ou piorem? Pode. E aí a gente vai ter nova providência a ser tomada. Ok, tem mais alguma coisa para a gente esclarecer para a população aí? Eu acho que... O Célio Ruas mandou aqui para mim, eu estava internado e vi a lotação do hospital. Não brinquem, por favor. Então é referência de quem estava lá que pode dizer para nós exatamente o que a gente... Célio estava lá, mandou foto para mim, olha, mas
Graças a Deus eu estou aqui com os anjos, né, aqui me atendendo a todo mundo, inclusive ele faz uma menção ao pessoal da Secretaria de Saúde, que estava lá dando apoio, dando suporte. É isso que a gente quer. A população está feliz. Por último, eu quero deixar aqui dizer que nós estamos abertos a dialogar, a conversar, respeitar as pessoas. Não é momento de atrito, não é momento de confusão, não é momento de agressividade, não é momento de que a culpa é dele, política, a culpa é dele. Tem política, não, isso é o último, isso nem eu falo, porque quem me conhece sabe que do dia que eu tenho vindo aqui, já tem 4 meses, eu nunca fiz referência na questão política. Minha questão aqui não é política. Política vai acontecer dia 15 de novembro. Minha questão aqui é saúde pública. Minha questão aqui é cuidar de vidas. Minha questão aqui é cuidar de Almenara. Minha questão aqui é cuidar do comércio para que não quebre. É cuidar da economia. Minha questão aqui é fazer com que essas coisas caminhem de forma harmoniosa e com que a população de Almenara ganhe e que a nossa cidade cresça. Basta se olhar para poder ver a nossa preocupação e o nosso compromisso com as pessoas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Ok, Ademir, ok, Átila, doutor Nagel, Léo. Ademir, obrigado por estar aqui explicando para a população. Eu sempre falo aqui, ó, a Rosinha me pediu o último, você podia despedir hoje com a música do Cheio de Menina, Só Deus Cala a Nossa Voz. Eu falo, ó, cortem minhas pernas, cortem meus braços, mas não cortem minha língua. E eu te peço, Ademir, você e essa equipe, não deixem calar as suas vozes. Bom dia para vocês. Um abraço. Bom dia, Almenara. Amanhã eu volto, viu? Um abraço.